Vamos começar aqui uma sequência de criação de arquivos, né, para a gente trabalhar hoje o programa C, que é o if, né? Então, novamente, a gente tem que ter uma criação do workspace, né, que é o arquivo com extensão CWS. Nós temos que ter um arquivo PRJ, que são um projeto, onde ele vai conter o programa principal e as bibliotecas, que são os headfiles. O ponto C, que é o source file, que é o programa principal escrito em C. O header file, que são as nossas bibliotecas proprietárias, as bibliotecas nossas, né? São as bibliotecas nossas, né? Tá certo? Nossa, e as proprietárias, né? Então pode ter tanto a biblioteca nossa que foi construída como uma biblioteca proprietária de algum lugar que eu queira pegar. E por último, o ponto executável aqui, perfeito? Que é executive program, né? Então está aqui. Então cada arquivo desse, repare que tem um nome na frente, que aqui estou sensibilizando por um asterisco, um ponto, né? E a extensão CWS, PRJ, .c.h executável. Sempre a gente vai ter que ter essa sequência aí para ter o que? O nosso software. O programa executável é o nosso software, é o produto final. Tá certo? E tudo isso aqui tem que ser colocado numa pasta, tá? Então a gente vai aqui numa pasta, você cria uma pasta, né? E vai colocar o seu programa. Então hoje o que é essencial? O essencial hoje é a gente ter esse comando if, né? Então repare, ó, se, né, se o estado for A, né, que eu coloquei em inglês, state for A, eu aciono essa função, perfeito? Entendeu? Ou se o estado for D, eu aciono. O que é isso aqui? A ideia é que eu vou entrar, então, com um parâmetro de temperatura, ele vai passar por um processo, né? Vamos chamar um processo termodinâmico, tá certo? E dentro desse processo eu posso aumentar a temperatura, não. Mas para isso, o que eu preciso? Eu preciso que o usuário digite o estado. Tá vendo aqui, ó? Que é a interface para o usuário, tá? Então, além da parte de programar, a gente tem que preocupar como interagir com o usuário. Então, eu vou lá, digite o estado, e vou aqui e coloco a minha variável que vai receber ou A ou D. Então, repare que toda vez que eu vou digitar um usuário, que eu vou entrar como uma variável, seja qual for o tipo, eu tenho que ter usar scanf, né? Então, qual é a sintaxe? Olha, abre parênteses, fecha parênteses, terminando com ponto e vírgula. Repare que todos os comandos terminam em ponto e vírgula, tá? A maioria deles, tá certo? Como é uma variável que recebe uma letra, ele é %C, porque é um caractere, tá vendo? %C. Se fosse inteiro, era %D, tá certo? E eu tenho o getChar. O que é o getChar? Eu vou digitar AOD, se eu digitar AOD, tá certo? O que vai acontecer? A letra A vai vir para o estado, né? Mas tem a tecla Enter. A tecla Enter é o getChar, vai absorver isso aqui. Perfeito? Então, isso aí eu tenho. Bom, aquelas funções, elas estão aqui descritas, né? Que é o meu processo termodinâmico. Tá certo? Vamos colocar aqui. Tá? Perfeito? Então, repare, eu tenho aqui, ó, esse control_ta que vai receber uma temperatura. Então, eu defino como uma função. Eu defino que eu tenho retorno, né? E o tipo que eu entro aqui. Eu poderia ter vários outros valores, né? Bastava fazer aqui, ó, vírgula, né? Entrar, por exemplo, um inteiro, né? X, Z, X, entendeu? Poderia ser um tipo char, tá certo? Entendeu? Aí eu deveria definir como letra, por exemplo. Enfim, eu posso definir qualquer tipo de entrada. Mas no nosso caso aqui só vai entrar a temperatura. Perfeito? Entra a temperatura, né? E ela passa por um processo, né? Entendeu? Ela vai ser atualizada. Qual é a regra? Ó, TI, tá? Que já recebeu de imediato a temperatura que entrou, ele vai atualizar para 1.1 TI mais 0.7 exponencial TI vezes delta. E aí o retorno TI. Então eu calculo aqui dentro o retorno. Quem é delta? Delta é essa constante que está aqui. Toda constante é definida assim, ó. Tralha, define o nome que eu dou e o valor que eu estou colocando aqui. Perfeito? Analogamente, eu também vou ter aqui, ó, Ctrl TD, para me diminuir a temperatura, segundo a regra de
TI igual a 0,75 TI menos 0,09, entendeu? Exponencial TI vezes delta, tá? Repare que aparece aqui, ó, igualzinho, né? Aqui, ó, igualzinho que aparece na função. Novamente aqui, ó, igual que aparece na função. O que, que é isso que termina com ponto e vírgula? É o protótipo, tá? Certo? Então esse aqui é o protótipo, tá? Para controlar o aumento de temperatura, entendeu? O protótipo para diminuir a temperatura. Então toda vez que define uma função, a gente tem que definir o protótipo. Mas por quê? Porque isso aqui é sintaxe, tá? Então tudo isso aqui, pessoal, vai estar dentro do arquivo headfile. Mas vamos voltar lá então à criação. Então vou lá em File, tá? Vou lá e salvar meu workspace. Então já vou colocar na pasta, é uma pasta aí que você tem que estar armazenado. Está aqui na pasta programa if. Então vou dar um nome, né? Eu vou chamar de temper, tá? Temper, tá bom? Temper.cws, eu salvei. Se você for lá na pasta, já está salvo aqui, ó, temper.cws. Salvei meu ambiente de trabalho. Vou agora salvar o projeto, ó. Estou salvando o projeto na mesma pasta, tá certo? Vou dar um nome aqui. Eu vou chamar de temper também, temper, perfeito? Temper aqui, salvou. Então aqui está meu ambiente, meu projeto. Repare que o projeto está vazio. Para mim incluir, botão direito, e eu vou criar vários arquivos. Então eu posso criar novas pastas, novos arquivos, quanto necessário. Então eu vou criar, né, os meus primeiros, né, .c.h. Então create new file, botão direito. Tá vendo? Ó, include file e o source file. O source file é o programa principal, que tem extensão .c, tá? E o include file, né, que extensão .h, que é o header file. Quando eu clicar em source file, eu tenho que, tá vendo? Eu vou adicionar esse arquivo ao projeto corrente, que está aqui, e vou criar o correspondente .h file, tá? Então eu vou dar um nome aqui para ele, tá vendo? Ó, file name, ó, temper, tá? Eu já tenho a extensão, então ele vai salvar o .c.h. Se você olhar e observar, tá aqui, ó, search file.c, tá? Que tá aqui, e temper.h tá aqui. Se você olhar no ponto C, ele já incluiu o ponto H, é onde vai estar aquelas funções que eu falei, tá? Então, repare que ele não está designando esse include, porque ele está com um comentário, ó. Agora sim, ele está lá, então apareceu o asterisco, eu vou lá e salvo. Então, dentro desse ponto H, são aquelas funções que eu acabei de falar, que nós vamos ter que colocar, tá certo? Vamos lá, pegar aquelas funções, tá certo? Que elas vão, então, constituir parte do meu programa, tá? As funções que estão aqui são parte do programa. Novamente, eu tenho um delta, né? Que é uma constante, os protótipos aqui. Repare que eu estou usando uma função que não pertence a mim, pertence ao Lab Windows, né? Que é uma proprietária. Se você for lá em Help, conteúdo, você pode pesquisar ela aqui, ó. Tá em índice, ó, EXP. Tá aqui, XP. Então ela entra aqui com um valor do tipo doble, né? Pode até ser um inteiro, né? Porque o doble comporta um inteiro, ou até um float. E a devolve, que é a base neperiana, né? É levada a esse número aí. Devolve que o resultado vai ser um dobro. Perfeito? Bom, como ela não me pertence, eu preciso o quê? Incluir o quê? A sua também biblioteca. Então vem aqui, ó. Cerquilha, né, o include ou tralha, né, a menor mef.h. Fecha com o sinal. Então tá aqui, ó, incluir a sua biblioteca, quer dizer, essa função aqui que eu não estou criando, não me pertence, pertence à biblioteca do Lab Windows. Repare que tem um asterisco, eu venho aqui e salvo. Perfeito? Vou salvar aqui, ó, nessa ícone aqui. Tá? Repare que também o projeto foi modificado, né? Então ele não está salvo aqui. Tá? Eu posso salvar também esse projeto. Tá? Se eu vier aqui salvar Saveral, eu vou salvar todos. Tá? Vou salvar o CWS, vou salvar o ponto C, o ponto H e o próprio PRJ aqui. Então no ponto C ainda está vazio, eu não tenho nada, né? Entendeu? E agora então eu vou começar a escrever o programa. Eu venho aqui, ó, Edit. Vou inserir um construtor main, ó. Perfeito?
Então, eu vou retirar essa parte aqui, que não nos interessa no momento, e retiro isso aqui também. Tá? Então, eu vou ficar dessa forma aqui, perfeito? Tá? Int main, abre parênteses, fecha parênteses, uma chavinha, tá? Vou escrever getChar aqui, por quê? Porque ao exibir os resultados do meu programa, eu quero ver na tela, né? Senão, ele vai executar, vai passar para mim, eu não vou conseguir verificar, tá certo? Perfeito? Então, aqui dentro eu vou desenvolver o meu programa. Mas o que vai fazer, então, esse programa principal? Então, esse programa principal, a primeira coisa que ele vai fazer ele vai entrar com algumas variáveis para o meu processo termodinâmico. Perfeito? Então, eu venho aqui, tá? Quem são essas variáveis? É a temperatura atual que o usuário vai entrar e ela vai ser atualizada por quem? Ela vai ser atualizada toda vez que entrar aqui e chamar uma função. Tá? Repare que aqui essas funções eu estou definindo como ela funciona, tá? Entendeu? Então o nome temp aqui não tem nada a ver com o tap aqui, perfeito? Entendeu? Aqui é a minha variável que está no meu programa principal. Aqui é a variável, o tipo da variável, né, o tipo doble que vai ser entrada e que vai ser calculada, tá? E ainda tem a variável TI, né, que é modificada, né, ela recebe essa temperatura, tá vendo? TI, tá? Também é um tipo dobro e ela é modificada, perfeito? Além disso, lembra, eu preciso do estado, ou A ou D para eu modificar, tá? E depois eu quero fazer isso quantas vezes? Aí eu preciso fazer o quê? Novamente, o asterisco, vou salvar, eu tenho que fazer uma iteração, tá? Por isso que vai aparecer essa variável I, para contar 1, 2, 3, até quantas vezes eu quiser, tá? Então, feito isso, pessoal, eu vou aqui pegar agora a minha interface aqui de entrada da minha temperatura. Então, eu vou colocar agora aqui, tá certo? Ó, vou só ajeitar aqui para ficar mais indentado, tá vendo? Eu venho aqui, ó, agora eu tenho que preocupar com o usuário, né? Ó, digite a temperatura atual para iniciar o processo interno. Coloquei valores entre 20 e 50, tá? Novamente eu tenho o scanf aqui, tá vendo? Ó, tá? Então, no nosso caso, como o TAP é dobro, então o descritor é LF, ó, porcento LF. Novamente, scanf, que abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula, tá? Entre aspas, vai estar o tipo que eu estou definindo aqui, tá? Então, dobro LF, float F, inteiro, porcento D, char, porcento C, string, porcento F. E aqui vem a mais variável. Mas na frente dela aparece esse E comercial. Novamente, eu vou aparecer um getChar aqui, né, como expliquei anteriormente. Eu vou te dar a temperatura, por exemplo, 23 ou 23.5, tá? 23.5 vai vir para a variável TAP e aquela tenta que eu dar vai ser alimentado pela variável, esse comando, né, getChar aí, tá certo? Feito isso, eu venho aqui para a minha interação, onde tem aqui a parte principal, tá certo? A parte principal do meu programa, que está aqui, ó. Vamos destacar aqui, ó. Vamos destacar aqui. Perfeito? Está aqui, ó. Se o estado for A, eu aciono esse controle. Se for D, eu aciono esse controle. Perfeito? Então está aqui. Vou fazer isso quantas vezes? 5 vezes. A cada vez, está vendo? Novamente, me preocupar com a interface do usuário. Tá? Então, para atualizar o processo, digite A para aumentar ou D para diminuir. Perfeito? Novamente, eu pego o estado e eu atualizo. Tá? Por fim, tá? Eu vou exibir, né, o resultado final. Tá? Como eu chamei isso aqui de um processo termodinâmico, eu venho aqui e coloco, né, essa informação. Então, término do processo termodinâmico, eu saio desse comando, né, interativo, né, que foi 5 vezes, né, e coloco a temperatura final. Repare que eu coloquei aqui, ó, porcento, LF, mas coloquei ponto 2, vai exibir com 2 casas decimais, e está aqui a nossa variável. Então, o printf, que ele faz? Ele coloca um texto para o usuário, né? Além do texto, ele pode exibir o quê? Um valor de uma variável. Para isso, eu tenho que ter a sequência, né? Então, ó, ele define o texto, vírgula, a variável. Se eu tiver uma próxima variável, x, se tiver uma próxima variável, y, uma próxima variável, z, e vai embora. E aqui,
os descritores correspondentes, né? Então, porcento poderia ser %.2LF, poderia ser %D, tá? %F, né? Na sequência aqui, né? E por último lá, vamos colocar aqui, %D também, tá? Então, repare que esse descritor aplicado a esse descritor aplicado a esse descritor aplicado a esse, e esse descritor aplicado a esse, tá certo? No nosso caso aqui, só vai ter o quê? Só vai ter essa temperatura, só a variável TAP. Então, não aparecer isso aqui. Então, observe, então, o que eu fiz? Eu fiz o CWS, né, que é nosso ambiente de trabalho aqui, que vai ser salvo, o projeto, que está aqui, tá? O .c.h. O que falta? Falta gerar o executável. Tá? Então, a gente vem aqui, ó, em Build, Release, ó, Configuration Release. Vem aqui, ó, Create Release Executável, que é o Ctrl M. Acabei de criar. Ele vai falar assim, olha, está faltando uma biblioteca, que é a biblioteca padrão ANSI, tá? Então, o Labo Windows, ele sempre vai detectar quando falta a biblioteca, né? Alguns casos, ele já te dá a dica e você já coloca. Alguns casos, não. Você vai ter que colocar na mão, que nem eu fiz, colocando o include lá, math aqui. Eu dei yes, perfeito. Tá? Dei ok, tá vendo? Ele já colocou aqui. Então, essa aqui foi inicialmente colocada na hora que eu criei o meu ponto C, e essa que eu acabei de criar aqui. Repare que bibliotecas, quando são as nossas, está entre o que? Entre aspas. Quando é a proprietária aqui do seu compilador, ela está entre menor e maior. Repare que está vendo, tem um asterisco, eu vou salvar aqui. Se tudo tiver certinho, a sintaxe, a semântica, né, o raciocínio lógico, tudo vai funcionar. Então, a gente vem aqui agora, né? Perfeito? Tá vendo essa ícone vermelha? Eu vou clicar aqui e vou fazer o teste. Vou fazer um teste debug, né? Tá certo? Porque ainda eu estou fazendo o teste, então não é a minha versão final. Então eu venho aqui e coloco uma temperatura, sei lá, 34,56. Perfeito? E aí eu vou perguntar, olha, para atualizar o processo, né, digite A para aumentar a temperatura ou D para diminuir. Eu venho aqui A, perfeito? Aumentou, então ela está a 34,56, fora para 38,086. Posso aumentar novamente para 41,96, tá? Posso aumentar novamente para 46,23 ou posso diminuir para 34,58, tá? Se eu quiser diminuir novamente, ele vai para 25,84, 74, 71, tá? E aqui eu coloquei com duas casas decimais, então ele acaba arredondando. Perfeito? E aí terminou o meu processo. Então, terminando aqui, dou stop aqui, tá? Perfeito? Eu vou agora aqui em Build, novamente, ó, Release, e vou criar o meu executável final. Tá aí criado aqui, tá? Se a gente for aqui, ele está pronto aqui, ó. Novamente, se eu quiser executar aqui, ó, posso colocar uma outra temperatura, sei lá, 22, tá? Vou diminuir, ó, diminuindo para 16,41, estou diminuindo para 12,2175, diminuir, deu para 9,07, agora vou aumentar, ela foi para 10,05, vou aumentar novamente, ela foi para 11,12, e a temperatura final deu 11,13. Então ela entrou com 22, tá? E terminou com 11,13 aí. E aí terminou todo o meu programa aqui. Perfeito? Tá certo? Então, novamente, tem que ter CWS, PRJ.C.H. Em algumas situações, você não vai ter o ponto H, vai ter só o ponto C. Você só tem o ponto H quando você tem algumas funções, que foi no nosso caso aí. Desta forma, então, termina aí o foco aqui, que é usar o comando C, tá? Comando C, tá certo? Que eu vou tomar uma decisão. Perfeito?